Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Pod Li, um podcast direcionado para mães, mulheres empreendedoras e também profissionais que trabalham na área do cuidado materno-infantil. E hoje eu estou muito feliz com essas duas convidadas, minhas amigas, parceiras. Estou aqui com Bel Albuquerque. Isso mesmo. E Daniele Kogo. Ó, o nome da Bel, olha, complicado, hein, Bel? E Daniele Kogo. Bel trabalha como artista plástica, vai explicar um pouquinho do trabalho dela, e Daniele Kogo como consultora do sono infantil. Bom, meninas, então, Daniele, eu gostaria... Dani, tá? Dani, eu gostaria de saber um pouco o início da sua história nessa área do empreendedorismo, do seu trabalho, enfim, vamos conversando aqui ao decorrer e eu vou perguntando. Vamos. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu a vida inteira trabalhei para outras pessoas. Desde o começo, quando eu fui morar fora, comecei a trabalhar com 16 anos. Muito jovem, não tinha ainda pretensão de nada, estava trabalhando para, enfim, ganhar dinheiro, só para comprar minhas coisinhas. E fui crescendo, voltei para o Brasil. E eu tive um insight muito grande num trabalho que eu tive aqui no Brasil, que foi... Eu estava trabalhando um dia e eu queria uma folga no meu aniversário. Olha só, conheço. E eu tinha voltado para o Brasil fazia pouco tempo, fazia mais ou menos uns 10 anos que eu não via minha família. Então, seria o meu primeiro aniversário de volta. E eu cheguei pro meu chefe e uns 2 meses antes do meu aniversário, falei assim para ele: olha, dia 10 é meu aniversário, poderia trocar o meu dia de folga? Eu pedi para trocar, eu não pedi um dia a mais. Aí ele abriu um sorriso para mim. Sabe? Ele abriu um sorriso e falou assim: nossa, seu aniversário, que legal, mas olha, ontem foi o meu e eu trabalhei, então senta lá e vai trabalhar. Ah, que ótimo. Nossa, simples assim. Que ótimo. Aquilo pra mim eu engoli seco, assim, porque ele teria a opção, sim, de falar não teria problema, né? Ele falou assim, não dá, mas a questão foi como ele fez aquilo, sabe? Foi um deboche. Ele abriu um sorriso bem convidativo, como se aquilo fosse possível, fazer essa troca, e aí naquele dia me deu um negócio, eu falei, gente... eu não quero isso pro resto da minha vida. E agora eu quero fazer um convite para você que é enfermeira ou qualquer profissional de saúde que deseja deixar as rotinas exaustivas dos plantões em hospitais e construir o seu próprio negócio do zero. Estão abertas as inscrições gratuitas para um workshop online, onde vou revelar pela primeira vez todas as estratégias que eu utilizei na minha empresa, Home Baby Assessoria, para se tornar a maior referência na área do cuidado materno-infantil do Brasil. Já somamos mais de 45 mil famílias atendidas e milhares de profissionais que capacitamos. O workshop, além das 4 paredes, é totalmente gratuito e para se inscrever é muito fácil. Basta clicar no link que vou deixar disponível aqui neste episódio ou apontar o seu celular para o QR Code que está na tela e garanta a sua vaga agora mesmo. Vem que eu espero você! Né? Eu não quero ter que ficar para trocar uma folga, precisar ouvir um... Eu poderia ouvir um não. Não era o problema. É como foi dito aquilo. O jeito que ele falou. Sabe? É fazer com que as pessoas decidam o que você vai fazer da tua vida, né? Exatamente. E com deboche, sabe? Foi uma coisa muito chata, assim. E aí eu peguei... Aquele dia eu engoli, obviamente, fui trabalhar no dia do meu aniversário, fui comemorar com a minha família em outro momento, mas aquele foi o primeiro insight de que eu precisava fazer alguma coisa para mim, que eu não estava satisfeita, mas até aí, o quê? Não fazia ideia do que eu poderia fazer. Continuei trabalhando, mudei de emprego aqui no Brasil, né? Mas você gostava do trabalho? Do que eu estava fazendo? Isso. Esse daí não gostava. Então, além de não gostar, ainda teve um chefe que falou que... Tanto que eu mudei, tá fui para outro emprego, comecei a trabalhar com pesquisa clínica, na parte administrativa, né? Fiquei nessa empresa durante 5 anos e ali dentro dessa empresa eu fui promovida para trabalhar num outro departamento muito burocrático, Anvisa, Conep. Fui pelo dinheiro, gente. A gente é movida muitas vezes só pelo dinheiro. E nessa época você era formada em administração de empresas? Eu comecei a fazer faculdade de administração de empresas ali. Assim que você saiu daquele Isso, outro... eu saí, eu não tinha faculdade ainda, já tinha 2 filhos, não, fiz tudo errado, fiz tudo atropelado, assim. Fui estudar depois dos filhos, e aí entrei para essa empresa, comecei a fazer faculdade de administração ali, em paralelo, né? E acabei sendo promovida, fui para outros departamentos, cheguei num departamento muito burocrático, mas que o salário era o dobro do que eu tinha, os benefícios eram muito bons e não tinha como eu negar a promoção e como negar nada ali, era uma oportunidade muito boa. Só que eu não gostava também do que eu fazia. Então, a gente trabalha pelo dinheiro, né? Vamos ser sinceros, ali a gente precisa.
Então, comecei a trabalhar, eu tava ali, já estava 5 anos naquela empresa, quando, de repente, as minhas amigas do trabalho começaram a ficar grávidas. E eu era a única do grupo que tinha filho já. Por falar em filhos, eu queria que você deixasse um recado para as mães que estão assistindo agora, que fizeram tudo ao contrário, igual você falou, né? Que primeiro teve os filhos e depois foi fazer Isso. a faculdade. Então, como que foi a sua organização? Teve rede de apoio? Como que foi esse processo para você? Bom, eu tive meus filhos com 25 anos, eu já tinha 2, né? E aí fui fazer minha faculdade com 28 anos, quando eu comecei a fazer. Eles eram pequenos, tinham uma faixa aí de 3, 4 anos. Eu tive, graças a Deus, rede de apoio. Pra você ter ideia, eu saía de casa para trabalhar às 7 horas da manhã, eles estavam dormindo. Eu voltava meia-noite, eles estavam dormindo. Sim. Foi muito difícil, não foi fácil, mas assim, a gente é adulto, eu que resolvi colocar as coisas na frente, né? E aí eu tive que fazer desse jeito. Então eu tinha rede de apoio, minha mãe me ajudou bastante, e eu tinha funcionária também que dormia em casa, babá, para poder ficar esse período da noite junto e dar esse auxílio. Então mas mesmo com a rede de apoio, mesmo com tudo isso, não é uma coisa fácil de fazer, né? Então você sai de casa, os filhos estão dormindo, você volta, estão dormindo. Aí você tem só o final de semana, Sim. basicamente, Exato. né? Pra estar ali com eles. Então, Quem tem, né? Porque tem algumas mães, mulheres que trabalham, inclusive, aos finais de semana. Que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu tive a outra virada na minha vida, né? Então, eu tive, sim, rede de apoio. Eu acho que a rede de apoio ela é importante e, no meu caso, ela foi fundamental. E com relação a outras mães do seu convívio, quais eram os comentários ou apoio positivo ou negativo realmente perante essa situação que você falou? Saía de casa com os filhos dormindo e chegava. Você tinha um foco, você tinha um objetivo e uma rede de apoio. Mas e as pessoas fora a rede de apoio, né? As pessoas que trabalhavam com você, que estudavam na mesma faculdade, o que elas falavam para você? Em algum momento você se sentiu desmotivada em falar assim, nossa, será que realmente eu estou fazendo algum mal? Ou quis desistir de continuar esse caminho? Sim, teve vários momentos que eu pensei em desistir. Tem pessoas que apoiam, né? Nossa, você é uma mãezona, tá fazendo isso pelos seus filhos. E tem aqueles comentários de tipo assim, nossa, abriu mão, terceirizou a maternidade. Exato. Já ouvi isso, entendeu? Teve os filhos, trabalha, estuda e não tá cuidando dos seus filhos. Então, teve momentos, sim, que eu pensei em desistir. E eu lembro do meu marido uma vez que realmente eu desisti mesmo. Eu cheguei naquele dia, era pra eu ter ido direto pra faculdade do trabalho. E eu fui pra casa e meu marido falou assim, o que você tá fazendo aqui? Você não vai pra aula hoje? Eu falei assim, não, eu não vou hoje nunca mais. Então você desistiu Falei, da acabou. faculdade. Da faculdade. Uhum. Porque, tipo, eu não tava tendo tempo ali, né? Meu marido falou, você tá doida? Aí ele pegou minha pastinha com meus livros, assim, botou embaixo do meu braço e foi me empurrando. Ele na porta, foi me empurrando até a garagem, assim, falou assim, vai. Aí eu falei assim, não, você não tá entendendo, eu não vou mais. Ele falou assim, mas você vai? Em qual altura da fazer. faculdade você estava? Eu tava no 2º ano. 2º ano. Aí ele falou, você vai sim? Eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro que aquele dia eu entrei no carro e eu chorei aquele dia. Eu fui chorando até a faculdade. Porque em muitos momentos que eu precisei sair de casa pra ir pra faculdade, às vezes eu conseguia sair mais cedo do trabalho e ficar 1 horinha com eles ali em casa. Uhum. Eu lembro de cenas dele, eu morava numa casa e tinha uma janela grandona assim com grades, os dois, eles ficavam de pé na grade e seguravam. A Bel já está assim, ó. Nossa. Ai, tá assim, Ele tá segurava, se identificando. a Juju, o Gabriel, falava assim, não, mamãe, volta, volta, volta. E tipo, você tendo que dar ré no carro e tipo, fala, meu, eu vou voltar, eles vão estar dormindo. O que eu tô fazendo? O que eu tô Será que eu fazendo? tô no Será que caminho vale a certo? pena isso tudo, sabe? Então, assim, eu tive pessoas que me apoiaram muito, de amigos e pessoas próximas, mas eu tive comentários também, não diretamente pra mim, mas sabe, em grupo de conversa? Muitas que você tá vezes não chega conversando? até a pessoa, né? Não, chegava, só que em grupos assim, né? Tipo assim, você trabalha e tudo, tem filho, tem... Ai, nossa, eu tenho uma amiga, gente, que ela terceirizou a maternidade. Aí você fica assim, ó. Esse terceirizou a maternidade. Tipo, essa amiga, tipo, você tá falando que eu dou uma direta que é pra mim, porque eu trabalho, porque eu estudo. Opa, sou eu. É tipo isso. E então tive críticas, mas tive também elogios de pessoas que me apoiaram bastante, inclusive minha família sempre me apoiou pra estudar. Enfim, hoje em dia é difícil você ter algo com estudo, imagina sem, né? Então, tipo, eu tinha que ter. Até mesmo porque na empresa que eu tava, um dos motivos das promoções terem chegado até mim foi porque eu comecei a faculdade. Então, quando eu comecei, o RH já viu uma outra coisa, e aí, tipo, dali as coisas começaram a fluir mais, né? Então, tipo, era uma oportunidade. Eu fazia aquilo pela minha família. Então, quem não conseguia enxergar isso,
né, que dava um jeito de criticar, falar alguma coisa, não conseguia ver que era pela família, né? O esforço é pelos filhos. Sim, sim. Tudo que a gente faz é pensando no futuro dos filhos, né? Depois que você tem filho, acabou, tipo, é pra eles tudo. Então, sempre foi pensando neles. E aí, assim, você saía de manhã e chegava à noite. Isso de Isso. segunda a sexta. Isso. E aí, como era a Daniele Kogo, assim, aos finais de semana com os filhos? Porque eu tenho certeza que tem mães que falam assim, eu estou me identificando com a história dela, mas como era pra ela passar o final de semana com os filhos? Bom, primeiro que eu era a Daniele Kogo muito cansada. Porque o final de semana que eu queria, tipo, não fazer nada. Né? Literalmente, eu queria poder ficar... E não tinha como não fazer nada. Tem 2 crianças pequenas que demandam de você. Então, eu lembro que era 6h30, 7 horas da manhã. Eu só escutava os passinhos, assim, tac, tac. Eu falei, ai, meu Deus, tô acordando. E era o dia que você queria dormir até mais tarde, né? Então, assim, eu era cansada, fato, literalmente. Mas eu aproveitava demais os meus finais de semana com eles. Era onde eu sentava realmente pra brincar, era onde eu sentava pra conseguir interagir, pra criar alguma coisa ali com eles. E eu acho que isso é muito o que acontece em outras famílias, quando o pai fica muito ausente, porque ele é o provedor de tudo da casa, Sim. e a mãe fica mais com os filhos e tal. Então, o seu é completamente Foi o oposto, Foi o contrário. né? Você fez... E aí, o seu marido fazia tudo Meu pra marido eles. quando eu não... A gente tinha uma funcionária que ajudava em casa, né? Mas sim, depois que ele chegava do trabalho, ele era o pai e mãe, né? Tipo, ele ficava ali com os dois. E quando eu terminei a minha faculdade, ele foi fazer a dele. Olha só. Mais 5 anos da dele. E aí, tipo, os outros 5 anos foi o contrário. Né? Então, a gente tinha um Compensou combinado, porque nenhum de nós outro. dois tínhamos. Então, ele falou, faz a sua primeiro, quando você acabar a sua, eu vou fazer a minha. Então, no ano que eu acabei a minha, ele já prestou vestibular e já fez e começou a dele. Aí, depois inverteu a situação, né? Aí, depois eu fiquei, não tempo integral, porque eu nunca parei de trabalhar, mas eu consegui ficar os períodos noturnos em casa. E cada um que pegou uma ajudou fase, bastante. porque Cada um fase pegou de uma fase. 3, 4 anos é punk, Isso. aí tem que segurar muita coisa. Tem uma de 5 e eu sei bem o que é. Então, Apesar eu que eu estou peguei a com um de outra. 2 lá que já acorda no jeito, já. Tenho essas duas também, dessas 2 idades. Eu fazia o possível para aproveitar o meu tempo livre com eles, mas era uma coisa também assim, eles eram muito apegados à minha mãe, né? Porque minha mãe ajudava muito também. Então, às vezes, no final de semana eu tava lá com eles vão pra vovó? Olha só. Tipo, eles também queriam. E, de certa forma, pra mim, aquilo era muito bom. Porque quando eu ia pra minha mãe, eu conseguia interagir com ele e dava umas cochiladas no sofá, sabe? Que eu sabia que tinha alguém ali. Eu lembro que era muito cansativo. Era uma rotina bem pesada, mas valeu muito a pena. Mas quando você, tirando o cochilo do sofá, Sim. né? Quando você estava com eles, você estava literalmente com eles. Tava com eles. Era o Então, tempo que eu tava com eles. é muito importante passar isso, né? Porque às vezes a mãe, ela se priva. Óbvio, se ela optou por isso, ok. Nós não estamos aqui para julgar uma mãe que quer ficar em casa e cuidar dos filhos. Não é nada disso que nós estamos falando, né? Mas para falar que muitas vezes o fato da mãe estar 24 horas com o filho, ela está cuidando dos afazeres da casa que vão combinar, Exato. né? Que é muita puxado coisa, também. é muito puxado e cansativo. Então, não é porque a mãe está todos os dias, todos os horários com o filho, que ela está dando atenção 100% para eles. É, o que eu Sim. falo muito é questão, a gente confunde muito qualidade com quantidade. Então, a gente acha que, tipo, pra ser a mãe, pra estar, tarará, a gente tem que ter muita quantidade de tempo com o filho. E eu acredito, até pela minha própria vivência, que o que faz é a qualidade. Né? Então, assim, não adianta eu estar em casa 24 horas com o meu filho e estar 24 horas estressada, cuidando de trocentas outras coisas, colocando ele lá num cantinho cheio de brinquedo, largando lá e não dando a atenção que precisa. Então, assim, às vezes a criança, ela precisa também... às vezes não, ela precisa muito de qualidade, né? Então, no meu caso, eu não conseguia dar quantidade. Mas o tempo que eu estava com eles, eu fazia aquilo se tornar um tempo de qualidade. Entendeu? Importantíssimo. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. A gente confunde muito quantidade com qualidade. Então, até pela minha experiência de trabalho, hoje eu vejo que tem muitas mães que têm muita quantidade, Exato. mas não conseguem aproveitar essa quantidade com qualidade, sabe? Então, acaba saindo um pouco do eixo ali. Aí você vai conversar com uma mãe que fica o tempo integral com a criança, fala, e aí, como é que você tá? Cansada. E aí, como é que você Exausta. tá? Não, nossa, não. Tem os afazeres de casa, então ela sempre tá cansada, sempre tá Exato. muito saturada, sempre, eu amo meu filho, mas eu tô cansada. Ela não Isso não consegue nem diminuiu. ter criatividade, né? Pra Exato. E tem aquela brincar mãe com o também filho. que não quer que ninguém ajude em nada. Então, esse cansaço também pega ali, né? Então, tipo assim, eu não vou deixar o pai dar um banho porque não dá como eu dou o banho. Eu não vou deixar o pai dar o banho porque... Eu já vi vários clientes, eu já escutei assim, Dani, eu não deixo ele dar o banho porque ele deixa a toalha jogada, a banheira cheia de água e não arruma nada depois. Mas, tipo, é o tempo dele ali, né? Exato. Tipo, e eu tô muito cansada porque eu faço tudo sozinha, ele não ajuda em nada. Aí o pai fala, não é que eu não ajudo. Quando eu quero ajudar, eu não consigo, porque ela não deixa eu fazer.
né? Então tem toda essa questão também, esse cansaço da maternidade. Aí muitas vezes é porque a mulher tenta abraçar tudo o tempo todo, só Superpoderes. Entendeu? E não necessariamente... E não dá. E não E precisa. não dá pra fazer 100% tudo, ser perfeito em 100% Não tudo. dá. E não precisa, né? Inclusive no pós-parto, né? No pós-parto, Com certeza. a mulher, ela tem superpoderes, né? Ela quer limpar a casa, arrumar, tá bonita, É. amamentar, fazer todos os cuidados com o bebê. Mas antes de entrar aqui nessa linha, Bel, conte a sua história. Agora é minha vez. Muito obrigada. Esse é meu primeiro podcast que eu Eba! participo. Tô muito honrada de vir aqui. Gosto muito de você, da sua família. Vocês são especiais pra mim. Pra Olivia também, furou a orelhinha. Foi você que fez, inclusive. Então, mães, por favor, menininha, brinquinho, assim, ó, recém-nascido, com a Home Baby Assessoria, tá? Um beijinho. Bel, o que você achou sobre essa questão? Vou pegar esse gancho aqui, senão depois vai acabar Claro. passando. Sobre essa questão da colocação de brincos com a Home Baby Assessoria. É incrível, porque eu tenho um videozinho da Olivia, assim, no meu colo, plena, bonitinha, dormindo no maior, assim, na maior paz. A Aline veio, passou a pomadinha, colocou um negocinho, esperou um pouquinho, daqui a pouco, ali, ó, furou um negocinho, a Olivia fez assim, ó, e acabou. E tava lá bonitinha, de brinquinho. E não falou, não passa álcool, não passa nada, só lava bonitinho, que não vai Ela infeccionar. lembra até agora. tá vendo? Porque assim Lembro. foi ontem, né? E se for outra menina, vai furar a orelhinha também. Ah, muito Bonitinha. bem. E aí até hoje, bonitinha de brinquinho. E aí você sabe que é muito relativa essa questão de brinco, porque tem muitas mães que falam assim, nossa, mas você já pôs brinco? Uhum. Claro, já pus brinco. Primeiro porque vai fazer com que a criança nem lembre e não sinta dor. Então, isso já é muito bom, principalmente pra gente, que a gente não quer que a criança sinta dor. Uhum. Ah, não, mas eu vou fazer só quando a criança resolver ter brinco. Então, tem isso também, né? Mas as minhas bonitinhas, todas de brinquinho, logo cedo. Isso é muito relativo. Nós falamos muito sobre isso na Home Baby Assessoria, que nós respeitamos o tempo da família, inclusive, que nós colocamos a partir de 10 dias de vida. Mas tem casos, eu já coloquei o brinco de uma criança com 5 anos. Pensa na criança de 5 anos que tinha canal no YouTube, que gravava stories, que era super antenada. E aí eu fui explicar pra ela, olha, a tia vai colocar o brinquinho, eu vou te explicar como que vai ser todo o processo. Ela sentou assim, tia, não precisa explicar nada. Pra mim tá muito claro. E eu já falei pra minha mãe, se eu não colocar o brinco e não cortar o cabelo aqui, eu não volto das férias. Eu não vou voltar pra escola. E eu, ok, né? Tá então, bom. ela falou assim, eu não sei, tia. Por que que a minha mãe não colocou quando eu era bebezinha? Porque eu nem ia lembrar. Então, assim, do mesmo jeito que tem famílias que optam em colocar em crianças maiores porque a criança vai escolher, também eu tenho a vivência da criança frustrada. Por que que a minha mãe não colocou no momento que eu nem ia lembrar de como foi o procedimento, né? De como foi o processo. Então, eu tenho esses dois lados também para E o brinquinho, compartilhar. depois, se você não quer mais, você tira. Para tira, de usar, fecha, ele, tá com o tempo ele tranquilo, fecha, né? Laurinha também furou bem novinha, mas depois de um tempo, ela, ai, não, mamãe, tira, não quero. Ela decidiu não querer, e aí quando eu me casei, falei, você vai botar um brinquinho sim, bem linda pra entrar. E aí eu lembro que eu comprei um brinquinho assim, na loucura, e era maior. O caninho, assim, era maior, e o furinho dela tava quase fechando. E aí eu peguei aquele brinquinho e enfiei no negocinho. Ela, ai, mamãe, tá doendo muito. Ai, Jesus. E aí eu traumatizei ela, e aí é muito difícil ela pôr um brinco hoje. Olha só, por que Muito você não difícil. chamou para Pois é. verificar? Inclusive, nós realizamos esse processo também na Home Baby Assessoria. Caiu o brinco, aí a mãe acabou a correria sozinha em casa, não comprou outro brinco, a orelha fechou. Então, nós voltamos para colocar esse brinco novamente, não orientamos a mãe, né? Estou sabendo agora desta história, tá? Recente. É verdade. Né, dona Bel? E também, inclusive, de orelha torta também, que entra em contato com a nossa Pra empresa corrigir. e fala, então, é que eu coloquei em um lugar e ficou torto, vocês corrigem? Então, sim, nós corrigimos também uma orelhinha que foi furada torta. Então. E aí fura para crianças maiores também, né? Porque furou a minha... Olha lá. A Júlia tem o segundo, tem o terceiro já, né? Já E tá tudo além lá. Então, e tudo sem dor, né? Independente se foi é a Home Baby que pequenininho, fez. se é criança, se é adolescente, se é adulto, bonitinho lá, sem dor. Isso.
E a uma Home experiência Baby que fez maravilhosa. Aí, ó. Foi lá, pegou o da Juju, você que fez também. Olha que bom, amigo. Eu tenho 3 furos, mas é tudo na pistolinha. Foi tudo na pistolinha, o na farmácia. primeiro foi na você toma pistola aquele também, porque eu susto. ainda nem conhecia. É. Nem tinha essa técnica, acho, na época, 15 anos Aham. atrás. Não, É. né? É, É. 15 anos atrás Não eu era tinha- muito jovem. Eu lembro. Você não tinha crescido É, ainda. não tinha, né? Eu lembro que eu levei ela na farmácia mesmo. É, ela então. tava completando um mês de vida, fazendo uns 30 dias. Levei na farmácia mesmo, eu sou de bairro, assim, normal. Foi o que eu fiz. Minhas Fez 3 ali. foi A assim, tanto que eu tô gritaiada tudo torto. dentro da farmácia, meu Deus. Mas eu Enfim. explico muito sobre isso. A pessoa que está vendendo o remédio na bancada vai furar a orelha. Ah, vamos lá. Então, mela a orelha no álcool e vai lá, pá, pá, fura dos 2 lados. Não tem questão de Isso. simetria. Não olha marcação. nada. Nada, Não. gente, se muito você for ver o rápido. meu, tudo torto. O meu também, os meus 3 são tortos. Tanto que Tudo tem torto. brinco, tem um que é bem pertinho do outro, que se eu coloco um brinco grande, eu não consigo, porque encosta um no outro, assim, ó. E fica horrível. É, fica. Tamo aí, amiga. No curso, eu falo que o lóbulo nós dividimos em 3 partes. Então, muitas vezes, no momento que nós colocamos o brinco da nenê e nós explicamos, ó, mãe, essa é a localização errada, ela fala, você tá brincando. Olha o meu! Tanto é que tem mãe que pede para colocar o segundo furo. E aí eu falo neste momento, olha, se eu te disser que você já tem o segundo furo, de tão para trás que é, Sim. daí eu falo assim, olha, eu vou te propor ou colocar o primeiro brinco ou o terceiro, porque o segundo você já tem. Então, muitas vezes, ou já acha que tem o primeiro e tá no lugar do segundo, ou simplesmente é torto mesmo. Sim, Bem é- torto. Fez o segundo furo, ficou um muito próximo do outro. Igual você falou, ela falou, ai, fiz o segundo e eu nem consigo usar, porque fica muito próximo. isso mesmo. E no né? caso, de repente, se a pessoa corrige, isso é uma pergunta que eu quero saber, mas se corrige para ficar no lugar certo, tem perigo de rasgar? Não, Sabe porque quando- nós vamos colocar em uma localização, por isso que precisa ser um profissional capacitado, especialista, né? Porque nós conseguimos achar o local exato e explicar para a mãe. Se esse local for muito próximo da onde está o furo torto, então tem algumas estratégias, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas dentro do limite de onde seria o correto. Entendi, tá. Tá? Mas aí, Bel, continuando a sua história, Ai, né? eu tenho- Olha, 1h30 pra mim é muito pouco. Primeiro que eu falo muito, tenho muita história pra contar, mas resumidamente, eu já agradeci, né? Já fiz o que eu tinha que Ela está fazer. grávida, né? Então É. vai ter uns... Gente, as mães vão me entender assim perfeitamente, mas eu tenho muitas coisas parecidas com ela. Eu também morei fora, mas eu era menor de idade, com nada a ver com o que eu faço hoje, embora ainda esteja dentro da arte. Eu fiz televisão, né? Eu participei do programa Pequenos Brilhantes quando eu era pequena. Uhum. Eu e a minha irmã sempre foi de fazer show e tal, então a gente sempre esteve no meio artístico. E aí, com 14 anos, o espetáculo O Mágico de Oz, que inclusive a Laurinha hoje está em cartaz, eles falaram, olha, a gente vai para o Chile e a gente quer crianças, precisamos de crianças. Quantos Minha mãe anos, olhou Bel? para mim, 14. Minha mãe olhou para mim e falou assim, você quer ir? Aí eu, opa, Né? é claro que eu quero. Mas não pelo negócio de dinheiro, embora a gente, né, tenha ganhado muito dinheiro, na época, 14 anos, ganhando em dólar, morar Sim, fora, lógico. com babá, sem mãe, sem pai. Não era uma bagunça, era mais regrado ainda como se eu tivesse com os meus pais, né? Exato. E aí a gente foi, ficamos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, morando fora, tipo assim, muito legal, falando em espanhol, o espetáculo era todo em espanhol, vivendo em outro país com essa idade, então isso acabou que me trouxe uma experiência que depois que eu voltei, a visão já era um pouco diferente. Sim. E isso é uma oportunidade que os meus pais me deram que não é qualquer um que daria. Com certeza. Ah, não, vai lá com a companhia, vai lá com as Uhum. babás. Uhum. Eu lembro que minha mãe respondeu um questionário dessa grossura, que era se sabe nadar, se não sabe, o que come, o que não come, se der febre, o que a gente pode dar de comida. A gente falava muito com os nossos pais, mas não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade que tem hoje, chamada de vídeo, não tinha, né? Como que as A gente pessoas assistia- sobreviveram, né? Sem celular.
Eu Sem fico ter esse imaginando. contato. E a gente assistia a novela que tava no auge aqui, Uhum. fita VHS que mandavam pelo correio pra diretora lá e a gente assistia, entendeu? Então, a gente tinha uma vida aqui do Brasil levado pra lá, porque a companhia era toda brasileira, Uhum. mas era um país e era uma cultura super diferente, né? Se você ia lá no McDonald's e comia o McDonald's com aquela pasta de abacate, se você falasse que você não queria, vinha aquela pasta de abacate. Então, você fala, não quero, eu sou brasileira, eu não gosto disso, né? Uhum. Embora tenha outras pessoas que gostam. Mas, quando eu voltei com uma outra perspectiva de vida, já voltei na 8ª série. Uhum. E tipo, já Nossa, morei no outra Chile. perspectiva de vida. É, Voltei mas na mu- 8ª série, série. adulta. Mas mudou muito pra mim, assim, Aham. de verdade, mudou muito. Quem era Isabel na 7ª série e quem era Isabel na 8ª série. Tive que mudar de escola, Uhum. cheguei lá com novos amigos, ai, gente, desculpa, cheguei em finalzinho de março, porque eu morava no Chile. Então, todo mundo na escola, eu já era diferente por ter vindo de outro país, né? Sim, sim. E aí, então, sempre muito liderava muito as minhas amigas, as minhas equipes e tal, sempre à frente, assim. E aí, depois, a minha mãe, quando eu entrei no primeiro ano, o mágico começou a viajar para o Brasil. Aí eles falaram, então, você quer ir? Eu falei, claro que eu quero. Vou também. Minha mãe falou assim, então, só que se você for, é uma turnê de 1 ano pelo Brasil, você vai ter que parar de estudar. Eu falei, tudo bem. Tenho a vida inteira para estudar. Só que essa oportunidade de fazer uma turnê, de fazer um negócio para vários estados do Brasil, eu não vou ter. Uhum. Vai pro Nordeste hoje, pra você ver quanto a graninha que você não deixa. Então, era uma oportunidade de eu conhecer 27 cidades do Brasil, sem gastar R$1 e ainda ganhando dinheiro. Olha só. Exatamente. Então, eu falei, não, eu Oportunidade. quero ir sim, não tem problema. Aí parei 1 ano de estudar, Uhum. viajei. Só que aí, a minha vontade de entrar na faculdade de medicina era muito grande. Quero fazer. Fiquei esse 1 ano na companhia. E aí, quando eles começaram a viajar a outras cidades, com outros espetáculos, eu falei, então, não quero mais. Eita. Aí voltei, fiz 2º e 3º ano, entrei no cursinho Uhum. pra faculdade, e aí eu já vi que o mundo era outra coisa. Já não era tão fácil, e aí Área eu da comecei saúde, a meu bem. estudar, e não era tão focada, tinha um negócio assim, tipo, o cachorro latiu, opa, deixa eu ver o que tá acontecendo lá fora, o cachorro latiu, então eu não conseguia me focar inteiramente, Uhum. mas nesse meio, eu trabalhei em loja de roupa, meu primeiro emprego, assim, CLT, eu tinha 17 anos, logo quando eu voltei que eu saí, eu falei, eu preciso continuar a escola, mas eu já tenho ideia de que eu preciso de dinheiro para viver. Sim. Eu falei, então, eu não vou ficar aqui bonitinha, né, nas custas dos meus pais, que eu quero o meu dinheiro também para comprar as minhas coisas. E aí eu fui trabalhar com vendedora de loja, trabalhei na Farm, trabalhei na Fábula, e aí depois eu falei, não, eu vou focar um pouquinho mais aqui. Aí eu saí, continuei estudando muito e desisti. Eu desisti de entrar na faculdade de medicina. Falei, quer saber? Vou trabalhar. Aí fui trabalhar em outros lugares, entrei na Imaginário, fui gerente da Imaginário, tudo venda. Então, Depois você entrei foi na Fest. formada, né? A vida te preparou para vendas. Exatamente, Esse caminho. tudo foi venda. Foi Aí, acontecendo as coisas, foi né? Foram acontecendo. acontecendo. Aí depois eu cansei da loja da vida do shopping, porque Uhum. você não tem vida. Você vê a vida ali, passar, nas famílias passando, as pessoas comprando as coisas. Eu trabalhava depois na Fest, e aí foi a minha primeira virada, assim, para uma área profissional diferente. Sim. Eu tava na Fest, aí de repente 2 senhoras, eu vendi para elas umas coisas lá para lista de casamento, e aí elas falaram assim, então, no final, fiquei umas 3 horas com elas dentro da loja. Não tinha mais assunto. Mas a Bel fala bastante, né? Eu vendi um monte de coisa. E aí elas falavam assim, então, eu queria saber se você não quer trabalhar para mim. Eu falei, você tem o quê? Ela falou assim, eu tenho um escritório de advocacia. Falei, meu Deus do céu, eu não sei nada de lei, não sei nada de nada, eu vou fazer o quê lá? Uhum. Ela, não, você vai me ajudar, me assessorar em tudo que eu precisar e tal. Eu falei assim, então tá bom, então vamos fazer isso. Aí eu saí da vida do shopping e entrei no escritório de segunda a sexta no direito. E aí, depois de 3 meses trabalhando com elas, entrei na faculdade de Direito. Olha só. Aí, falei, bom, agora vamos lá, né? Vamos fazer Direito.
Beleza, fiz o primeiro ano. Só pela expressão dela, já tô Fiz imaginando o o final da primeiro história. ano, aí ralentando o segundo, saí. Não me lembro agora por que eu saí. Porque, gente, 2 filhas, já passou muito tempo. E aí eu falei, não, vou fazer outras coisas e tal. E aí tive namorados também que interferiram nessa relação, enfim. E aí depois eu falei, quer saber? Eu vou morar sozinha. Não quero mais essa vida pra mim. Vou morar sozinha. E aí, antes de morar sozinha, eu trabalhei, saí do escritório, entrei numa de roupa, gente, como que é? Ai, Aline, vamos, Vai ajuda. falar. Costureira. Não. Que vende tecido, numa malharia. Malharia. Entrei na malharia, depois saí da malharia, entrei numa loja numa empresa de transporte de valor. Gente, ela fez assim, né, também. Ou seja, eu trabalhei de tudo. E aí, quando eu entrei no transporte de valor, eu peguei uma bactéria na garganta muito ferrada e eu saí de lá. E eu trabalhava no direito, eu trabalhava na área que cuidava lá das coisas jurídicas, no jurídico. Eu trabalhava no jurídico e aí eu continuei minha faculdade. Falei, bom, vou voltar. Eu já tô no jurídico de uma empresa bem legal. E aí eu já vou continuar minha faculdade, tá tudo ali, né? E aí eu fui morar sozinha porque era perto da faculdade de trabalho. Porque 2 horas de trânsito todos os dias, haja cansaço, né? E aí, quando eu fui morar sozinha, deu 4 meses que eu tava morando sozinha, eu engravidei da Laura. Ah. Parece a história, né? Bem, morou fora, né? Quando eu engravidei da Laura, eu falei, e agora? Uma hora eu vou ter que sair daqui, porque eu não sei cuidar de criança. Eu não... O relacionamento que eu tive de ganhar a Laura não era com o namorado, não era com o marido, eu apenas tive a Laura. E só. Sim. E aí eu falei, e agora? Eu vou ter que voltar para casa dos meus pais. Só que antes disso, continuei trabalhando, eu trabalhei até o último mês e morei até o último mês lá nessa casa. Certo. Que aí eu tive que sair da faculdade. Não, eu continuei a faculdade, mas eu tinha que, né, fazer um caixa. O que eu fui fazer? Cabelo, unha e maquiagem. Fazia isso aonde? Na minha casa. E aí o prédio onde eu morava não tinha shopping perto, não tinha nada. Um condomínio com, sei lá, 400 apartamentos, eu tinha cliente todo dia. Fazia a unha que horas? 6 horas da manhã, cliente vinha lá em casa, fazia a unha e ia pro trabalho com a unha limpinha. Eu trabalhava perto da faculdade, eu morava perto do trabalho, então era tudo muito, muito perto pra mim. Prático. Muito prático. E aí, nisso, eu fiz uma graninha, conseguia pagar tudo, comprava as coisas da Laura e tudo mais, voltei, saí, fui morar com os meus pais de novo, aí a vida retoma tudo. Quando eu falei pra minha chefe que eu não ia voltar mais pro escritório, ela falou assim, você não é louca. Falei, sou sim, não quero mais trabalhar pra ninguém. Então, esta foi a virada, ou ainda não? A virada foi que eu não quero mais trabalhar pra ninguém, que eu não vou deixar minha filha na escola. Não vou deixar minha filha em qualquer lugar, com qualquer pessoa que eu não conheço. E isso é uma mentalidade que a gente tem, principalmente pra quem tem primeiro filho. Porque é o terceiro, vai pra escola com 4 meses, bonitinha lá, toda feliz. Mamãe feliz, criança feliz. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso com a Laura, vou ficar com ela, eu vou cuidar dela. Tinha a pensão do pai dela, no caso do pai dela. Não pago aluguel, não pago nada, então vou continuar aqui. Só que quando a Laura tinha 2 meses, eu lembrei que há 10 anos atrás, eu tinha visto que o príncipe Harry lá, da família real, tinha feito as esculturas da mãozinha e do pezinho do príncipe Harry, do filhinho do príncipe Harry. E aí eu falei, nossa, quando eu tiver um filho eu vou querer isso. Aí, num belo dia, assim, com a Laurinha no meu colo, assim, peguei na mãozinha dela, comecei a fazer carinho, eu falei, meu Deus, as esculturas! Aí fui procurar. E não tinha. Não tinha no Google, não tinha no Instagram, não tinha no Facebook, não tinha em lugar nenhum. Falei, pois vai ter. Agora vai ter, porque eu quero fazer. E aí eu falei, bom, acho que isso aqui é feito com argila. Isso aqui deve ser feito com isso. Não, mas isso aqui deve ser feito com isso. Procurei com todos os nomes que você pode imaginar na vida. Fiquei 2 meses pesquisando, até que uma amiga minha me mandou a Gé. Ou seja, foco, né? Determinação, porque não existia, não tinha, mas é algo que você queria muito. E era você um correu objeto de atrás desejo, disso. Sim. E que era difícil, pô, mas peraí. Achei então o mercado
que não tem, que não é legal. E aí, vendo eu sempre veio de venda, sempre fez venda. Opa, isso aqui é um produto que eu posso vender, que não tem, eu posso trazer da onde que for. Aí pesquisei, tipo assim, tinha fora aqueles kitzinhos, mas pra trazer era R$300. Pra mandar por correio essas coisas. Falei, não, isso aqui deve ter aqui. Aí foi eu e a Jéssica pesquisando todo dia. Achei o produto, achei o material. Falei, bora fazer. E foram 7 meses de teste. 7 meses. Pra peça perfeita, pra escultura perfeita, com todos os detalhes, tudo, 7 meses. Pra eu me sentir pronta e preparada pra falar, beleza, eu vou fazer isso agora. Em algum momento você pensou em desistir? Não. Até mesmo porque 2 anos depois, eu perdi tudo. Perdi Instagram, Ah, não, mas perdi calma. site. Aí você quis trabalhar com isso e você foi atrás porque não tinha lugar nenhum. Não tinha lugar nenhum. Aí você aprendeu. Aí eu aprendi, Aí desenvolvi. Porque não tinha vídeo, YouTube, não tinha nada. Eu desenvolvi tudo com pintura, vários tipos de produto. Errei um monte, muito. Foi um investimento alto, mas deu certo. Mas em qual momento você falou, tá, 7 meses, aprendi. Eu preciso divulgar. Agora, eu pesquisei nas redes sociais e não existia. Eu aprendi a fazer, deu um super trabalho. E agora, quando que foi o momento que te deu assim, eu preciso arrumar um meio de divulgar o meu trabalho? E como que você descobriu que as redes sociais seriam importantes como aliadas aí nesse processo? Eu divulguei assim, primeiro com o pessoal da minha rua. Tá. Que tinha filho, ai, olha o que eu faço, aprendi e tal. Ai, beleza. Aí uma foi falando pra outra, que foi falando pra outra, então se espalhou na regional, assim, né? Pertinho de mim. E eu nessa época já tinha Instagram, já tinha o Facebook. Falei, bom, vou começar a postar as fotos no meu Instagram pessoal normal. Depois de uns 4 meses, aí eu vi que tinha muito famoso que fazia, você dava o produto, e aí eles faziam divulgação de você. Eu falei, bom, isso aqui é bom, isso aqui vai ser legal. E aí eu cheguei no Paulinho Serra, que foi a primeira pessoa, assim, de mídia que eu fiz alguma coisa, foi o Paulinho Serra, que é um ator da Globo, e aí eu fiz as esculturas do filho dele e da filha dele, do Ben e da Flor. E aí, depois que, assim, ganhei 1.000 seguidores em um dia. Olha só. Meu Deus, isso aqui dá muito certo, é isso. E aí, o segundo foi Rogério Padovan e Priscila Padovan. E aí, nisso, foi indo. Um famoso foi falando pro outro, foi falando pro outro. Só que nada muito grande. Nada muito, assim, que você poderia considerar que fosse, nossa, realmente isso aqui valeu muito a pena. Eu via que era um mercado que precisava muito de atenção. E essa atenção tinha que ser minha, porque não tinha ninguém que fazia. No Brasil. Olha eu fui só. a primeira no Brasil. Então, isso pra mim é muito legal. E quando alguém chega pra mim hoje e fala assim, então, eu sou pioneira no Brasil. Eu que coloquei isso aqui dentro. E é muito legal. Conhecido como empreendedorismo. Exatamente, empreendedorismo materno, que vem depois da maternidade, né? Na vontade de ter. Por isso que o seu me identifica um pouco, porque tantas coisas em volta, e aí depois, não quero mais, porque eu preciso de um dia. De folga. No meu, não. Eu preciso eu preciso cuidar da minha filha e eu não tenho quem faça isso. Embora sempre tive a minha avó, a minha tia, meu pai, minha mãe, durante um tempo. Hoje tenho mais a minha tia e meu pai, que estão com a gente em tempo praticamente integral. E aí depois foi fluindo assim de uma forma bem natural, as pessoas, ai, que legal, já vi isso em algum lugar. Então você já me viu. Porque só eu faço isso daqui. Nossa, eu já te vi em algum lugar. E você me viu então. E aí a segunda virada de realmente, beleza, eu tenho a minha empresa, agora tá conceituada, foi quando eu fiz a Taeme. Quando eu fiz a Liz da Taeme, foi assim, a primeira virada de não volta. Vai que vale a pena, né? Agora é definitivo. Agora é definitivo. Tipo assim, 7.000 seguidores em 24 horas. Saí em 9 revistas. Então, o que não era divulgado antes, a partir do momento dela, aí saiu. Então não dá pra ter um sonho, correr atrás, mas ficar ali na zona de conforto. De jeito nenhum. Sem divulgar o seu trabalho. O empreendedor, eu sempre falo que ele sempre tem que estar em movimento. Não tem como você estar parada. E inovando. E o movimento é justamente isso, né? Você inovar, você correr atrás de coisas novas.
Então não dá, não tem zona de conforto, não tem como. Esquece. Você pegar um negócio, achar aquilo ali, ficar parado ali, pronto, agora eu me acertei. Não, isso vai funcionar um período, depois disso, filha, se mexe. E às vezes a gente deixa pra se mexer quando vem a dor, né? Quando o negócio para de dar certo, você fala, nossa, parei de me mexer, o que aconteceu? Então assim, pra você não perder, você tem que estar em movimento o tempo todo. Proatividade é muito importante pro empreendedor. E Dani, qual foi o momento da sua virada? Então, que nem eu tava falando, eu sempre trabalhei a vida inteira pros outros, desde novinha. Comecei lá nos Estados Unidos, assim como a Bel, fiz várias coisas também, gente. Já fiz faxina fora, de verdade. Tem que sobreviver. Meu primeiro emprego foi lavando louça nos Estados Unidos. Trabalhei em hotel, enfim, fiz um monte de coisa. Fui gerente de loja também, trabalhei na Victoria's Secret lá. Fiz bastante coisa. Voltei pro Brasil, comecei a pegar meus trabalhos aqui. Aí fui fazer nessa empresa de pesquisa clínica que eu trabalhei, nessa área administrativa que eu tava. As minhas amigas ali começaram a engravidar. E eu era a única do grupo que tinha filhos. Olha. E aí, por ser a única, quando alguém tinha alguma dúvida, alguma coisa, elas perguntavam pra mim, né? Então era tipo assim, ai, tô grávida, aí o que eu compro pro enxoval? Uhum. Ai, você acha que vale a pena comprar isso? Ai, que loja que você indica? Ai, não sei o que, ai, não sei o que lá. E até aí, tipo, eu lidando com as gestantes, né? Com as minhas amigas grávidas, só nessa parte de gestação. Os bebês ainda não tinham nascido. E aí, mas a gente brincava e falava que a água do escritório tinha alguma coisa, porque foi, tipo, todo mundo todas grávida. Foi, tipo assim, 6 meses, tipo, 5, 6 funcionários apareceram Né? grávidas. Ou de repente, além da água, foi um sinal pra você, Foi né, sinal Dani? pra mim, Ó, foi o que eu precisava, hello? na verdade. Foi o que eu precisava. Porque eu tinha um bom salário, enfim, gostava das pessoas que trabalhavam comigo, mas o que eu fazia, a minha atividade, eu não gostava. Você tinha mais prazer em ajudar as suas Com amigas. certeza. E elas iam ficando grávidas, ia perguntando e tal, eu fui fazendo. Aí um dia, uma delas, ela mora aqui em São Paulo, mas a família toda é de outro estado, ela era sozinha, tipo, só ela e o marido, não tinha ninguém. Ela virou pra mim um dia, eu lembro que eu tava tomando café encostada assim, ela virou e falou assim, Dani, quanto você cobra pra fazer o que você fez pelas meninas? Olha! Falei, como assim, quanto eu cobro? Ela, porque eu vejo que você ajuda, inclusive eu ia até fazer compra com elas de enxoval, sabe? Eu saía da minha casa, eu ia fazer as coisas, eu gostava, aquilo me dava prazer. E aí eu virei pra ela e falei assim, como assim, quanto você cobra? Eu falei assim, não cobro nada, eu vou fazer pra você igual eu fiz pras outras. Só que aquilo me despertou um negócio. Aí eu falei assim, gente, será que alguém pagaria por isso? Tipo, pra alguém pra ficar falando o que tem que fazer, o que tem que comprar, né? Aí eu... Você também não sabia. Imagina, eu nem tinha ideia. Aí eu peguei e... naquele mesmo dia eu cheguei em casa, corri lá no Google, né? A Bel foi pesquisar. É lógico, a gente vai pra onde? A gente vai pro Google. E eu falo que a gente tem que estar na internet justamente porque tá tudo lá, né? Olha lá, tá vendo? Aí eu fui lá e coloquei no Google, aí eu vi que não tinha nada no Brasil. Nada. Mas tinha lá nos Estados Unidos e na Europa. Inclusive, era uma profissão consolidada há mais de 10 anos lá fora. Exatamente igual a minha. Aí eu falei assim, gente, isso existe lá fora. Aí eu descobri um curso internacional de fora e aí fui fazer esse curso. Só que eu tava trabalhando ainda na empresa. Sim. Não tinha saído. Falei, vou fazer esse curso e vou começar... Quem sabe é isso que eu quero, porque isso me dava muito prazer em ajudá-las, em falar sobre esse tema. Sim. E aí fiz o curso. Eu falei, pronto, agora eu tô com o curso, agora eu posso começar a cobrar. O que eu vou fazer? E esse curso era pra formação do quê? De baby planner. Uhum. Que é pra trabalhar com a gestante. Tem nada a ver com pós-parto. Tipo, é enxoval, cronograma gestacional, essas Porque coisas. vamos assim. combinar, né? A gestante completamente perdida, né? Mãe Não, de primeira sim. viagem. Então, fala assim, o que eu preciso comprar? O que Foi. vem primeiro? Como me organizar? E eu não imaginava que as pessoas pagariam por isso, porque geralmente você tem, tipo, a sua avó, a sua mãe, Aham. alguém, alguma amiga pra te dar uma dica, igual eu tava dando aleatoriamente ali, né, pras pessoas. E aí fiz o curso e tal, falei, tá, agora eu fiz o curso, já sei o que eu quero trabalhar com esse público, mas eu não posso largar o meu emprego, porque eu tenho um salário bom, eu tenho benefícios, como é que eu vou largar pra fazer uma coisa que, tipo, nova no Brasil, que não tem quem faça? Tipo, eu também fui a primeira. Olha, Que legal! Aí eu falei assim, como que eu vou fazer? As pessoas nem sabem o que é. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu falei, bom, é o seguinte, eu não posso largar meu emprego, porque senão meu marido me mata. Tinha toda uma questão ali. E aí eu falei assim, bom, eu vou fazer as duas coisas em paralelo e vou começar a avisar as pessoas à minha volta. Eu lembro que quando eu comecei a avisar as pessoas à minha volta, as pessoas me olhavam com uma cara de dó. Tipo, nossa, coitada. Olha o que ela tá fazendo. O que ela tá fazendo? Você tem certeza? Mas as pessoas vão pagar pra isso? Eu falei, lógico que vai. A menina não trabalha porque eu tô cobrava. Se uma pessoa perguntou, já validou o meu negócio. Já quer dizer que tem e é aquele negócio, quando você é procurada, você vale mais. Mas quando você procura, daí, né? Aí eu peguei e falei assim, não, vai dar. Mas, tipo, ninguém acreditou.
Ninguém. Se eu falar... Aliás, teve uma pessoa no meu trabalho, só uma amiga minha, que chegava pra mim na minha mesa, assim, às vezes, falava assim, aquele seu negócio vai dar certo, não desiste não. Mas era única, porque de resto, marido, mãe, tipo, todo mundo ficava assim, como assim você vai largar o seu emprego pra fazer enxoval de bebê? Você tá doida? Tipo, de onde saiu isso da sua cabeça, né? E aí eu pensei assim, bom, eu não posso, eu tive um planejamento ali, né? Eu falei assim, eu não posso largar isso de uma hora pra outra, porque eu também não quero depois ter que chegar pro meu marido e falar assim, me dá R$20 pra fazer minha unha. Me dá, não sei o quê. Eu não queria isso pra mim, nada contra quem faz, mas assim, eu não queria isso pra mim, não era algo que fazia sentido pra mim. Sim. Aí eu peguei e falei assim, eu cheguei pro meu marido e falei pra ele assim, é o seguinte, daqui 2 anos eu vou sair. E era dia 31 de outubro isso, de 2012. Falei, daqui 2 anos eu vou sair da empresa e vou trabalhar só com isso. Aí ele pensou assim, 2 anos, deixa até lá, ela já mudou de ideia esse negócio. E ele, você? Beleza. Já aconteceu tanta Super coisa. decidida. E eu Mal decidida, sabia mal ele. sabia ele que ia ser os 2 anos cravado. Aí, nesse período, eu tive mais um momento que eu tive que abrir mão de muitas coisas. Porque lembra que eu falei que eu tinha os finais de semana com os meus filhos? Eu Sim. precisava me dedicar ao meu negócio. Uhum. Então, eu ainda estava fazendo faculdade. Sim. E eu trabalhava CLT. E se É, dedicava Tinha no que final trabalhar de para minha semana. empresa. E que Meu momentos que eu teria para fazer isso? Para visitar lojas, para fazer parcerias, para atender clientes. Era de sábado e domingo. Então, eu passei esses 2 anos onde eu tive que abrir mão dos meus finais de semana. Então, muitas vezes, as pessoas olham e falam assim, pra ela foi fácil, ela foi a primeira, ela trouxe... Não, não foi. Uhum. Eu tive que abrir mão de muita coisa, eu tive que fazer muita coisa, passar por cima de muita coisa que eu queria ter feito que eu não pude fazer pra conseguir o que eu consegui. Então, eu lembro que meu marido, nesse sentido, me apoiou muito, porque eu pegava e falava assim, pega as crianças, vai passar, vai fazer alguma coisa, que eu preciso ficar no computador hoje, que eu tenho que elaborar uma lista, eu tenho que fazer um negócio, eu tenho não sei o quê. Então, tipo, ele me ajudou bastante nesse sentido. E aí, comecei ali, fiquei esses 2 anos fazendo. Quando deu 31 de outubro de 2014, Eita. que era a minha Bye. meta, fui pro RH. Meu Deus. Falei, hoje é meu último dia. Nossa, essa história de RH. Meu Deus, a minha chefe ficava lá na Argentina e ela falou, você tá doida? Ela quis me dar uma promoção, ela quis me falar assim, não, vamos rever sua salário. Eu falei assim, eu não quero nem ouvir a proposta. Porque eu falei assim, se eu ouvir vai ser tentador. Porque aumento de salário, gente, né? Eu falei assim, não, vai ser tentador. Eu falei assim, não me fala que a proposta, eu tô indo embora. Uhum. Aí eu lembro que eu cheguei em casa com a minha pastinha azul. Eu entrei. Aí ele, tudo bem. Eu falei, aqui, ó. Aí ele, que isso? Não sei se você lembra. Eu falei, pedi demissão. Ele, oi? Mas você não lembra que eu falei há 2 anos? Você tá louca? Eu falei assim, não. Eu falei pra você que eram 2 anos, mas não se preocupa que eu me planejei pra isso. Porque até aí a minha empresa que pagava os benefícios, convênio médico pra nós 4. Sabe? Tipo, era muito benefício. Aí ele falou, e agora e o convênio? Eu falei, cara, não se preocupa, porque durante esses 2 anos, todos os atendimentos que eu fiz durante os 2 anos, eu não gastei R$1, basicamente. Eu guardei tudo, que era justamente pra suprir esse primeiro ano que eu saberia que seria desafiador, que eu não teria uma agenda lotadaça, né? Pra poder continuar pagando o que eu pagava com o meu salário que eu tinha antes. Então, eu fiz um planejamento. Então, a gente não sentiu financeiramente no primeiro ano, porque eu fiz essa toda programação, né? E aí, dali, eu comecei a trabalhar com as gestantes. Era um atendimento aqui, outro ali, tarará, só que esses bebês começaram a nascer. E eles começaram a nascer, e as mães, você fica 9 meses. E elas continuaram, né? E aí, Você que fica, eu tipo faço assim, agora? vai 6 meses acompanhando essa mulher durante a gestação, e aí ela vira meio que tipo uma amiga sua ali, né? Sim. Aí os bebês nasciam, Dani, socorro, porque não tá mamando. Aí eu falei assim, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Vamos comprar Eu um não enxoval sei. novo. Vou ter que compartilhar a minha experiência de amamentação apenas, porque e agora que eu Não, faço? eu nem tive. Ah, você não Meu amamentou? filho nasceu fora. Não, e lá nos Estados Unidos eles não são pró-aleitamento de nada. Tipo, doeu a primeira vez, ele já saiu de lá com uma mamadeira. É. Estados Unidos é outra coisa, não é o que a gente tem Que dor. aqui. Não é o que a gente tem aqui. Mas é bom você falar isso, porque muitas É. vezes quem está aqui no Brasil fala assim, não, mas lá vai ter, eu já até falei sobre isso, as pessoas acham, não, mas as brasileiras fora do Brasil, o país ajuda, vai ter alguém para ajudar na amamentação na casa dela assim que ela chegar. Gente, eu ouvi, tipo, você não queria ser mãe? É isso aí. Não é melhor dar uma mamadeira pra ele, pro seu peito parar de sangrar? Aí você tem 20 anos, você fala, é isso? Eu vi meu peito sangrando, eu falei, é isso mesmo. Eu falei, então, meu filho, traz uma mamadeira, porque eu imaginava que eu ia ficar, tipo, 2 anos amamentando com meu peito sangrando. Não tive orientação, não tive nada. E aí ele já voltou, tipo, na mamadeirinha. E dali ele ficou. Então eu não tinha nem a minha experiência ali pra poder passar pra aquelas mães. Mas você quer realmente que eu te ajude? É. Então, né? Acho que eu não sou a melhor pessoa. Mas aí eu pensei o quê na hora? Eu falei assim, vou fazer parceria com alguém
né? Fiz uma parceria com uma enfermeira, inclusive a Aline foi uma delas na época, depois disso, ela entrou depois. Um encontro através do Google. Isso, foi Eu através fiz da uma internet, pesquisa, isso mesmo. um encontro da internet que Isso. deu certo. Como Deu é certo, importante estar sempre à frente na internet. Tá Olha lá, vendo? tá vendo? Conheci a Daniele através da internet. Aí Marcamos um comecei- encontro. Foi, exatamente, almoço, né? E aí foi aí que eu comecei a passar esses clientes para algumas parcerias que eu tinha, e de repente eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Por que eu mesmo não posso atender essas mulheres? Eu vou estudar sobre esse negócio de amamentação. E aí eu fui estudar. E comecei a atender também a consultoria de amamentação. E aí, beleza, essas crianças estavam mamando, aí as mães ligavam depois e falavam assim, Dani, tá mamando, mas agora não dorme. Eu falei, opa. Olha o leque de oportunidades Olha como da é. área do cuidado as mães materno-infantil. As coisas foram indo, mas assim, eu não deixei passar oportunidade nenhuma. Porque eu poderia muito bem falar assim, não entende amamentação, não posso te ajudar, tchau. Mas Você não, eu foi fui se atrás. adaptando de A acordo demanda, com a isso. demanda. Aí chegou o sono, eu falei assim, bom, sono? Eu falei, mas o que eu entendo de sono? Não entendo nada, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fui pro Google, sono da criança. Aí descobri um curso, tarará, o que eu fiz? Fui estudar sobre sono infantil. Aí quando eu fui estudar sobre sono infantil, eu odiei, gente. Nossa, como eu não gostei daquilo. Eu falei, você é louco. Eu falei assim, mas eu falei, já fiz o curso, eu preciso pelo menos recuperar o investimento. Então vou fazer uns atendimentos para recuperar o que eu investi e não vou fazer mais isso. Uhum. Aí fui atender. Aí no meu primeiro cliente eu quis ir embora. Quis desistir. Eu falei, o que é isso? Desse povo doido? Eu falei, o que é isso? Por quê? Porque pai sem dormir, mãe sem dormir, tá no limite. E a esperança tá depositada em você. Ou Tá, você porque resolve. quando eles contratam alguém pra cuidar do sono do bebê, é porque já fizeram de tudo. Já levaram em várias. Eu brinco e falo que até já foi benzer, já foi exorcizar, já foi fazer tudo pra essa criança dormir. E a consultora do sono vem como última esperança, né? Uhum. Então eu lembro que eu cheguei na casa desse cliente, o primeiro cliente, assim, ele tava com o bebê no colo, era um roqueiro, todo tatuado, enfim. Ele chegou e falou assim, e o bebê tinha 14 dias. Ele jogou no meu colo e falou assim, é você que vai calar a boca dele? E eu fiquei assim, ó. E a mulher chorando no sofá. É isso que ele faz. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fiz o meu atendimento ali, né? Assim, mas daquele jeito que eu falei, gente, eu não quero isso pra mim, não é esse tipo de atendimento que eu quero fazer. É, porque na verdade você não tava se preocupando com o sono do bebê, você tinha que tratar o psicológico É, da da mãe e dos família pais. toda. Eu descobri É. que toda a teoria que eu aprendi de sono não tava valendo de nada, porque eu tinha que pegar Tratar outra coisa, entendeu? Só que aquele atendimento, ele de certa forma deu certo, eu consegui acolher aquela família de alguma forma, que só Deus sabe como, nem eu sei o que aconteceu ali, entendeu? Mas eu consegui fazer um negócio que eles foram indicando para outras pessoas. E aí, como eu precisava, o dinheiro entrava, era um dinheiro bom. Uhum. Aí eu falei, não vou negar esse, não vou negar esse. Quando eu peguei o jeito e o gosto pela coisa, que aí eu comecei a entender que a questão não era só o sono, era também cuidar desses pais e acolher essa família. É uma qualidade de vida. E eu consegui fazer isso, os resultados que a gente gera com esse trabalho é muito lindo, porque você salva casamentos, de verdade, né? Aí eu falei, é isso que eu quero. E aí eu foquei integralmente no sono. A empresa faz outros serviços, presta, tem as outras consultorias, tem as outras coisas que hoje são outras pessoas que trabalham, mas eu foquei no sono. Então a minha virada mesmo foi essa questão dessas meninas no trabalho, engravidando, e essa pessoa que perguntou pra mim. Peraí, miga, preciso pegar seu telefone, porque eu preciso do dormir de qualidade. Bota aí 11, 9. É sério. Foi essa menina em si que chegou e falou, quanto você cobra pra isso? E ali eu vi uma oportunidade. E eu sempre falo que quando a gente vê oportunidade, a gente não pode deixar passar. E a gente não pode deixar pra depois. Exato. Depois eu vejo lá. Depois eu faço. Depois eu faço nada. Tipo, eu faço agora. Porque se eu não fizer agora, alguém vai ver essa oportunidade ali e alguém vai fazer. Principalmente se tiver Entendeu? mais dinheiro pra investir. Porque pra gente, tem pessoas que é muito mais fácil. Sim. Né? Ela tem um caminho um pouco maior ali aberto justamente Sim. por essa questão. Mas tem gente que não tem. Eu, no caso, não tinha. Nem eu. Né? Eu tive, inclusive, que me Nem planejar eu. durante 2 anos ali pra conseguir largar um emprego CLT, né? Não foi uma coisa tão simples assim, vai de uma hora pra outra. Então, tem que estar sempre se movimentando. E olha só que incrível, né? Você acaba ouvindo a história da Bel, tudo, o início, e oportunidades foram aparecendo e ela não deixou passar. Correu através do Google de algo que não tinha no país. Daniele correu atrás do Google, não deixou também passar as oportunidades. E vocês conversando, contando, e eu só refletindo aqui. Porque trabalhando no ambiente hospitalar,
Eu via muito funcionários no berçário, naquela época ainda fazia isso, né? Colocando o brinco, furando a orelha dentro do berçário com o próprio brinco. Isso era normal na maternidade. E eu via aquilo e eu me perguntava, falei, gente, será? É muito legal colocar um brinco no bebê, fica lindo, né? Gostava. Só que eu me perguntava assim, será que esta é a melhor técnica para colocar o brinco em um bebê? E justamente, vocês falando assim, eu falei, gente, olha como no final a história fica parecida, né? Você viu a oportunidade ali também, né, de fato. Sim, eu vi, só que eu poderia ter me aliado às demais colegas e colocar brinco com o próprio brinco, né? Furar a orelha com o próprio brinco. E eu fui pro Google. Tá vendo? E eu fui pesquisar se existia outra técnica para a realização da colocação de brincos em bebês. E foi muito legal que nesse dia tinham 3 alunas. E uma trabalha hoje comigo na Home Baby Assessoria desde 2014, que é a Priscila. E a outra fez o curso e simplesmente falou assim, eu fiz, mas colocou o certificado na gaveta, né? Não passou adiante. E aí vocês falando, porque eu sou pioneira, né, nos moldes, porque eu sou pioneira na questão do sono infantil. E eu falei assim, gente, eu também sou pioneira na questão de colocação de brincos em bebês com essa técnica de body piercing. Depois fui entender um pouquinho de aurículo, entender de empreendedorismo, porque profissionais da área da saúde não são formados para empreender. Sim. E, através disso, pegando oportunidades também, né? Então, hoje, a pioneira, praticamente, em ser uma equipe de atendimentos, conhecida a nível Brasil, e isso também coincide com a história de vocês, porque eu comecei com colocação de brincos, vi a oportunidade, amamentação, e depois da amamentação, cuidados com o bebê. E hoje, os 3 segmentos, eu tenho o quê? Capacitações profissionais. Ia falar, as 3 aqui dão curso. E eu, inclusive, vi também a questão do curso como uma oportunidade. Eu nunca tive planejamento, acho que nem vocês, em algum... vou fazer curso. Isso foi acontecendo, né? Aconteceu de certa forma. Foi uma oportunidade também. Uma pessoa chegou pra mim na internet, me mandou uma mensagem e falou assim, oi, você me ensina a fazer o que você faz? Quanto você cobra? Eu falei, acho que doida. Como que eu vou ensinar? Pra mim, todo mundo, tipo, o povo tá... Eu falei assim, não, os cursos que eu fiz foram esses e esses. E passei a lista. Não, mas eu quero fazer o curso com você, porque eu quero fazer como você faz. Você é a referência. Eu não tenho curso. Aí eu deixei pra lá. Era uma pessoa de João Pessoa. Naquela mesma semana, uma outra pessoa veio e falou assim, Dani, eu vi onde você fez... João Pessoa. Então, assim, como que você em São Paulo... Internet. Teve a procura... de uma pessoa de João Pessoa. Foi. Então, assim, a importância do quê? Das redes sociais. Das redes sociais. E ela veio através do Instagram. Naquela mesma semana, uma outra pessoa veio e falou assim, Dani, eu vi lá onde você fez o seu curso, não sei o que, mas eu quero aprender essa parte de negócios também. Eu quero saber como é que você faz isso. Aí eu falei, gente, segunda pessoa em uma semana, Deus, é um recado isso aqui. Outro sinal. Obrigada. Isso. Fui no Sebrae, fiz uma consultoria, vi o que eu precisava fazer, porque eu queria fazer tudo certinho já, né? Regulamentado, tudo bonitinho. Aí eu peguei e falei, quer saber de coisa, eu vou fazer isso. Montei a apostila, abri as inscrições, esgotou as vagas na primeira chamada que eu fiz, assim, eu falei, gente, é um mercado defasado também. As pessoas querem aprender a fazer isso, né? Então, hoje são mais de 1.000 alunos em mais de 10 países, enfim, mais de 60 turmas. Então, tipo, as coisas foram acontecendo e eu fui agarrando as oportunidades, né? Foi aparecendo e a gente foi agarrando ali. E essa questão do Instagram, quando eu comecei, Aline, eu divulgava em revistinha de bairro. Sabe essa revistinha de bairro que entrega nos condomínios? Eu pagava o anúnciozinho lá, a consultoria do sono, era aquilo que eu fazia. Aí um dia uma amiga minha falou que ia ter um café da manhã de mães, num evento X. Aí ela falou, sabe por que você não vai? Aí eu falei, mas eu vou nesse café da manhã, vou ver o que é. Vamos ver o que Cheguei vai lá, dar. não conhecia ninguém, não sei o que. Aí eu vi o pessoal trocando negócio pelo celular, eu fui chegando perto, né? Eu falei, mano, o que é isso? Deixa eu ver o que é. Aí uma moça chegou pra mim e falou assim, qual é o seu Instagram? Eu falei, o quê? Eu não sabia o que era um Instagram. Você não tinha Instagram nessa época, meu Deus. Comecei depois. Aí eu falei assim, o quê? Ela, Instagram. Aí eu peguei, ela falou, deixa eu ver. Ela me mostrou no celular dela, assim, mostrou. Eu falei assim, é isso aqui? Eu falei, tá bom. Eu tinha 2 opções naquele momento. Ou eu pegava aquela informação e fingia que eu nunca vi, e deixasse pra lá. Ou eu ia pra minha casa e abria um Instagram na hora. E eu não fiz nenhuma das duas. Eu abri meu Instagram naquele momento que eu tava ali. Eu pedi licença, fui num cantinho, baixei o aplicativo, abri minha conta, já fiz a primeira foto, já postei. E dali eu comecei. Por isso que eu falo, você precisa de proatividade. Exato. Eu poderia deixar pra fazer isso quando eu chegasse em casa, mas eu poderia chegar em casa e ter algum problema pra resolver, alguma coisa pra fazer, e deixar pra fazer aquilo 2, 3 dias depois, ou nem fazer.
entendeu? Então, naquele momento, eu falei, o quê? Tá todo mundo trocando esse negócio? Eu vou trocar também agora. Porque do mesmo jeito que ela pediu o meu, outras pessoas podem pedir, eu vou falar, não Sim. tenho. Já vou passar, nem que seja com um seguidor. E eu lembro que ali mesmo eu já passei por umas 10 moças que começaram a seguir, que foram dali, e dali começou. Mas a rede social é, de fato, a chamada aí que você precisa pra fazer as coisas acontecerem. O meu, quando eu fiz, eu falei, muita gente entrou em contato, eu queria aprender, que massa é essa? Sim. Que produto é esse que você faz? Eu consigo comprar com você? Você me vende um kit? Não, eu faço atendimento só em São Paulo, não dou curso. Sim. Porque eu ainda tinha, eu descobri. Eu tinha esse negócio, não. Então como Eu que eu descobri. vou divulgar? Que é a cabeça de muitas pessoas. Eu ouvia isso quando eu ainda trabalhava, que eu conseguia conciliar a maternidade com a Home Baby Assessoria. Então, eu comecei a dar curso, eu ainda trabalhava na maternidade. Aline, você é louca? Você aí, pioneira, identificou a necessidade das famílias e você vai passar o seu conhecimento para outra pessoa. Nossa, outra eu ouvi muito isso Eita, também. Outra outras pessoas. Só que daí eu falei assim, bom, se essa pessoa quer saber sobre o meu trabalho, é porque eu sou referência. Sim. Então, se eu transmitir para 1, 2, 10 pessoas, vão ser 10 pessoas formadas, mas eu serei a referência de 10 pessoas. Então, esse cargo, esse lugar, você não perde. Mas eu não tinha isso a princípio. Eu tinha muitos ciúmes. Eu me matei lá 7 meses tentando aprender um negócio sozinha, que aí me você desenvolvi. tem que cobrar pra poder passar essa... Tanto é que eu falei, meu Deus do céu, quanto é que eu vou cobrar um curso meu? Porque você não sabia nem precificar eu não isso. sabia precificar, eu não tinha ideia. Aí minha primeira turma, vou falar aqui que não tem problema nenhum e que mudei o valor recente, hein? Então, vocês prestem atenção aí. Era R$3.000. Falei, quer aprender? Então vai fazer o curso comigo quem tem dinheiro. Quem realmente quer aprender. Porque quando você paga um negócio, você compra uma postilhinha que tem bastante aí, Hotmart, você compra um negocinho lá por R$37, R$99, R$159, R$297, você fala, tudo bem se eu fizer daqui um mês. Tudo bem se eu fizer daqui 3 meses. Só que se você investir R$3.000 ali, é um dinheirinho. Dá um pouquinho mais de atenção. E aí na minha primeira turma eu tive 10 alunas no total, sendo 5 presenciais e 5 online. Abri uma live no Instagram, fechado, só para as alunas, elas ficaram ao vivo lá, e eu com as alunas aqui no presencial, e elas assistindo, câmera em cima, assim. E aí foi minha primeira turma com 10. Eu falei, isso aí é legal. Então, vamos nisso. A oportunidade. Aí, depois fiz uma outra turma em 2 meses. Eu fiz 2 turmas, grande assim. E aí, depois veio a parte lá, que eu acabei perdendo tudo e tal. E aí, eu falei, não posso deixar. Se você parar pra pensar que a gente trabalha com crianças, né? Com bebês. Eu não sei se vocês sabem, mas os dados do IBGE mostram que nasce 7.000 bebês por dia. Então, como é que eu vou atender 7.000 bebês por dia? Como que você são vai atender 300 todos? crianças por hora. Enquanto você tá dormindo, você dorme 8 horas. Que acho que é difícil a realidade de muitas mães, mas suponhamos que você durma 8 horas. Nessas 8 horas que você dorme, já nasceram mais de 2.000 bebês. Sim. Você não dá conta de atender todo mundo. Claro que não. Não dá. Então, tipo assim, tem muito bebê pra atender. Tem muita família precisando de assistência. E tem mercado isso em pra todas muita as áreas gente. do cuidado. Todas. Quem na área da trabalha com bebê, amamentação, na área do gente, sono não infantil. adianta. É muita criança nascendo. Muita. Entendeu? E às vezes, pra consultoria do sono, as pessoas falam assim, mas nem toda mãe vai ter dinheiro pra pagar uma consultoria do sono. Tudo bem que não vai ter dinheiro pra pagar, mas eu nem daria conta de atender 300 bebês por hora. Sim, só que mas tem aquela porcentagem das que vão pagar. E outra coisa, existem outras coisas que você pode fazer. Você pode trabalhar, você pode fazer palestra, você pode fazer parceria com prefeitura pra ensinar a fazer as coisas. Você pode trabalhar com empresas. Então, tipo assim, não necessariamente você tem que fazer o seu atendimento só ali. Então, quando você faz um negócio desse aqui que a gente tá fazendo agora, quando você vai dar uma palestra pra muitas pessoas, você vai criando autoridade. Você vai criando seu nome. Então, de certa forma, você tá trabalhando em cima da sua imagem pra que você consiga lá na frente ter a sua agenda cheia de clientes também. E você não perde por isso. Não. Porque igual na Home Baby, eu tenho uma equipe de atendimentos, seja domiciliar em São Paulo ou online. E ao mesmo tempo, às vezes no mesmo dia, enquanto as meninas estão atendendo, eu estou capacitando outras pessoas. Exatamente. E que, aliás, todas da minha equipe foram minhas alunas. Então, eu consigo pescar ali as alunas para fazer parte da minha equipe.
É uma árvore, né? Não, A com gente certeza. é uma semente. Na verdade, é uma semente e é uma Você árvore. imagina quantas esculturas, quantas mãozinhas, quantos pés, gente, quantos bebês, quantas pessoas estão nascendo, gente. Quantas crianças pra dormir, Exatamente. quantas crianças pra amamentar, quantas mães não sabem como fazer os cuidados com o bebê, como dar um banho. Gente, é inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades, mas dentro disso que você estava falando antes, mas não é toda mãe que tem dinheiro para pagar, mas vai ter o profissional que vai cobrar o valor que ela pode pagar. Exato. E às vezes pode ser exato. um profissional qualificado por você, Com por certeza, ela, por mim. Com certeza. Eu tenho hoje alunos de São Paulo que cobram, acho que 30% do que eu cobro hoje. Só que paga o meu, quem procura hoje a Forma Amor, procura a Forma Amor pelo nome e Com por quem eu certeza. já Sim, atendi. Toda a autoridade, história é que como a nós autoridade. construímos. Você cria autoridade, você cria respeito, as pessoas acabam querendo fazer com Exatamente. você, entendeu? Então, hoje eu tenho alunos que dão aula. Sim. E isso é muito legal pra mim. Não, eu também Tem tenho. até algumas professoras que dão aula e que, tipo, não falam de mim, porque tem essas Sim. coisas É, também, com né? certeza. Não, Não onde fala você de mim, porque eu formou? não vou Ai, falar lembro, que eu me esqueci. formei Falar por dela, ela, eu porque eu dou esqueci. curso Eu também. tenho alunos também E não é exato. isso. Você vê Exato. o currículo delas, o negócio que elas põem no site, nem menciona o seu Não. nome, que é tipo assim, não vou Ela, jogar pra lá. ela entendeu isso. Isso mostra insegurança, entendeu? Exato, Isso mas pra mim é uma sementinha que eu plantei em cada Exato. uma delas e eu sei que tem gente hoje moldando em Portugal, porque foi aluna minha, eu tenho gente moldando em Boston, que foi aluna minha, e eu tenho, assim, uma gama, eu vejo, assim, o quadro e falei, ai, que bonitinho, mais uma sementinha, ai, que lindo, Sim. outra sementinha. Então, a minha Exatamente. árvore, assim, ó, tá cheia. Então, assim, todas nós trabalhamos com as redes sociais. A Home Baby também está presente em várias redes sociais, tanto com as famílias quanto com os cursos profissionais. E aí vem um aluno que está começando agora e fala assim, nossa, mas eu estou muito longe da Forma Amor. Nossa, eu estou muito longe da Home Baby, do Instituto Assessoria Mamãe. Mas preste atenção na história que nós estamos compartilhando aqui. Do mesmo jeito que a Dani falou, entregava jornalzinho, né? A Bel perdeu o Instagram, fez outro Instagram. Eu fui várias vezes em feiras de gestante. Com os cartões. Nossa, você lembra essas os feiras de gestante que tinha em São folhetos. Paulo? Meu Deus, eu ia em todas. E como, todas. Aline, como que era o seu comportamento? Você pegava uma câmera e você gravava assim, com essa praticidade toda? Claro que não. Não. Daniele sabe que não. Claro É que não. difícil. Como que era a Aline na feira de gestante, com os cartões assim, aí... Oi. Aí a gestante olha assim, não, eu só queria entregar o meu cartão, tá? Você dá uma olhadinha aqui. Então, assim, eu tinha medo de falar com as grávidas. Depois você aprende, você cria, né? E você vai atrás Você de vai quê? comunicando. De parcerias. Então, agora eu vou nos consultórios. Vou divulgar o meu trabalho para os médicos. E aí vem você também compartilhando algo que nós todas, muita coincide, né? Vou atender influencers, porque vão me ajudar também na Sim. divulgação do meu trabalho. E também na questão do Instagram, cresce, e aí os seguidores também se identificam, têm a necessidade e acabam contratando o nosso trabalho. E essa questão que você falou da comunicação é muito importante, porque ninguém anda sozinho. Exato. A gente é muito difícil, não é que ninguém anda sozinho, até anda, só que é muito difícil, né? Então eu sempre dou o exemplo assim, imagina você caiu dentro de um buraco e você tá gritando socorro pedindo lá sozinha. Agora imagina cair 10 pessoas dentro do buraco e 10 pessoas gritam. O barulho é muito maior quando tem mais e além disso, pessoas. uma pode ajudar a subir a outra, mas então, cai às uma vezes a gente escadinha. olha aquela pessoa e fala assim, minha concorrente, sai pra lá. Sua concorrente nada, vem pra cá fazer barulho comigo. Exato. Vamos falar o que a gente faz juntos, Ajuste entendeu? de valor. Exatamente. Então, tipo assim, as pessoas precisam... Mas isso é questão de maturidade mesmo, né? Que essa pessoa, cada um tem o seu tempo pra isso. Sim. Mas assim, quanto mais pessoas fazendo o que você faz e falando do que Melhor. você faz, mais barulho você faz. Exato. E mais você mostra o que você tá fazendo. Então eu tenho, não vou fazer parceria, não vou falar, não vou... E a questão da comunicação. Era tímida pra falar? Eu também, gente. Super tímida. Minha primeira palestra eu não dei, eu larguei o microfone e fui embora. Eu não tive nunca esse problema. Não, eu tive. Nunca tive esse problema. Eu larguei o microfone e fui embora. Cheguei na casa da minha mãe, chorei, porque eu larguei o evento lá e fui embora. Ou seja, E hoje você acreditou e você está aí. Não, eu fui desenvolver. Então, assim, pra você que não tem habilidade administrativa, de comunicação, não se preocupa, porque são todas habilidades que a gente desenvolve. Sim. Então, não nasci empreendedor. Gente, ninguém nasceu, esquece. Isso são habilidades que você desenvolve de acordo com relações que você tem durante a vida. Se você é uma pessoa muito tímida, fica só com pessoas tímidas, o que vai acontecer com você? Você vai continuar tímida. Aí você vai ter um filho e Vai o seu ficar filho vai ser ali. igual o seu. Se igual você é uma pessoa tímida e começa a se envolver com pessoas mais extrovertidas, você vai pegando as características. A mãe da gente não falava assim, né? Diga-me com quem andas, que te direi quem direi. és. A gente pega a característica das pessoas, não adianta. Então, se você Exato. não tem problema. É. Você pode ter.
corre atrás, vai fazer novas amizades, vai começar a falar. A Aline, quando começou a se envolver com pessoas que estavam mais nas mídias, que estavam fazendo, com certeza ela evoluiu devido a essa comunicação que ela teve com pessoas diferentes, assim como eu tive, por aí vai, né? Então, a gente se desmotiva muito, às vezes, achando que a gente não pode, porque a gente não tem tal habilidade. Não, a habilidade é desenvolvida. Você consegue desenvolver qualquer uma, né? E é importante. Às vezes, a pessoa que tá ouvindo a gente tem vontade de ter um negócio, mas fica assim, eu sou muito tímida, eu nunca vou gravar um vídeo. Exato. Eu nunca vou pra internet falar o que eu faço, eu nunca vou mostrar o que eu como. O que vão pensar de mim? O que vão não sei o quê? É não se preocupar com julgamentos. Eu falo isso. E seguir, cara, e Exato. fazer. E você desenvolve essas habilidades. Para as alunas, qual que é a dica? Você gravou seu vídeo? Posta. E sai correndo, entendeu? Exatamente. Por quê? Porque nós estamos conversando aqui, a gente não está pensando assim, será que a concordância, que a vírgula, nós estamos nos comunicando, né? Sim. E aí os alunos, elas gravam e vão assistir e acabam apagando porque não ficou bom. E aí você perguntou tanto da gente, né? Mas e a sua virada? Aline. Conta da sua virada, Pode, como é que foi, Li. né? A gente contou a nossa e a sua. Exatamente. Bom, a minha virada Conta. foi justamente trabalhando na maternidade. Então, o legal é você identificar o que você gosta. Então, eu estava no caminho certo, eu gostava da enfermagem. Mas, eu me questionei, e o dia que eu cansar de passar visitas? Essa questão de deixar a minha família lá fora, abrir mão de muita coisa, e o dia que eu cansar disso? Eu preciso ter um plano B. E aí, eu também fui aproveitando as oportunidades que eram apresentadas. Que eram que a família recebia alta. Você não quer ir embora comigo? Porque eu vou ter medo se eu não vou conseguir amamentar. Eu não vou ter coragem de dar o banho no meu bebê. E foi aí que eu fui transformando em oportunidades. Falei, se ela tem medo, eu vou me capacitar, porque empreender é isso, não é só ter a vontade. Você Sim. precisa se capacitar para isso, para Uhum. empreender, no meu caso, fora do ambiente hospitalar. Então, empreender não quer dizer que você começa hoje e você não vai parar de estudar nunca mais. Pelo contrário, você vai continuar estudando, né? Então, eu fui transformando as necessidades das famílias. Comecei sozinha, hoje com equipe. E a questão que nós falamos de cursos profissionais, mas alguém quer aprender o que eu faço, vai contratar. Então, a primeira turma em saber que presencial aqui em São Paulo, tantas alunas chegando de outros estados, isso é extremamente gratificante. Sim. E aí vem aquela insegurança da primeira turma. Tem a insegurança, tem o medo, né? Mas você acredita, e hoje a Home Baby Assessoria aí com mais de 1.000 alunos formados em todo o Quero Brasil. chegar no de vocês. Eu tô nos mais ou menos 200. Vai Quero chegar aí nos 1.000. Bom, meninas, foi um prazer conversar aqui já com acabou. vocês. O Tá tempo vendo? A passou gente falou, ai, meu voando. Nesse tempo todo, o que a gente vai Será que falar? vai ter Olha aí, tempo? ó. Bastante Mulheres coisa. empreendedoras, cada uma aqui, sono, amamentação, as molduras, em contato direto com as famílias. Parceiras, então nada impede que eu indique a Bel indique a Dani. E a gente indique você. Com certeza. por favor. Sempre. E esse é o objetivo, empreendedorismo feminino, e sempre uma acaba acolhendo a outra e um serviço servindo para a outra também. Exatamente. Então é isso, gente. Muito Obrigada, obrigada. viu, gente? O link está aqui na descrição para quem quiser saber mais, conhecer um pouquinho do trabalho de cada uma. E é isso. Até o próximo episódio. Até mais. o próximo episódio. Obrigada.